Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma história bem bacana que um ancião mais jovem, ele deu orientação ao pai que é ancião, que deixou de falar com a filha, mas fala com uma garota de programa. Bom, a história começa o seguinte: certo ancião viu algo que começou a analisar de forma crítica. Ele trabalhava como ancião de sua congregação. Esse ancião já estava com ele há muito tempo nesse emprego. A filha desse ancião foi desassociada e por isso o pai deixou de falar com ela. Expulsou a sua filha, daí nunca mais queria papo com a filha, pois ele tinha medo de perder o cargo, o posto de ancião, que eles chamam de privilégio isso. Um ancião que trabalha com esse coordenador percebia todos os dias que ele falava com uma jovem em seu prédio, e essa jovem era garota de programa. O ancião jovem, depois de observar vários meses e várias vezes, chegou e perguntou ao coordenador se ele sabia que aquela jovem do prédio dele era uma garota de programa. Ele respondeu sim, há muito tempo ela é garota de programa. O ancião jovem começou a pensar. A filha dele cometeu a fornicação, que é sexo sem casar, uma vez, e ele não dá nem um oi para a filha. Isso ficou muito tempo na cabeça desse ancião jovem, até que certo dia ele foi até um ancião mais velho, coordenador, colega também de trabalho. Respirou fundo e disse: "Irmão, eu gostaria de conversar com o irmão para tirar uma dúvida." O ancião mais velho disse: "Sim, estou à disposição para tirar sua dúvida." O ancião jovem perguntou: "Sua filha foi desassociada por que mesmo, irmão?" O ancião mais velho, que era o coordenador, disse: "Ela pecou contra Jeová e fornicou." O ancião mais jovem respondeu: "Mas o irmão percebe que o irmão não dá nem um oi para sua filha e pelo menos pergunta como é que ela está? Ela só tem 18 anos. Acha perigoso o irmão não dá nenhum amparo psicológico para sua filha? O irmão já percebeu que ela é muito jovem?" O ancião mais velho respondeu: "Devemos obedecer a Jeová e à organização. A organização nos orienta a não falar com desassociado, nem que seja minha própria filha." O ancião mais novo disse: "Eu entendo, irmão. Mas certa feita, quando eu sempre vou pegar o irmão para irmos ao trabalho junto, o irmão fala sempre com aquela jovem que é garota de programa. Aquela jovem que é garota de programa, ela fornica todos os dias, mas o irmão fala com ela, dá bom dia a ela, dá oi a ela, deixa até revista com ela, e sempre ela sorridente e o irmão também educadíssimo com ela. Mas, a minha humilde opinião, irmão, a sua filha ela cometeu fornicação uma vez só, pois essa garota de programa comete todos os dias, mas ela sabe que é errado. Eu acredito que o Criador é perdoador. Sua filha é sua filha. Nem o irmão dá um oi. Vê muitas vezes ela como se fosse um bicho. Passa pelo irmão e o irmão não fala nada. Me perdoe, mas a minha humilde opinião é essa." O ancião jovem deixou claro que não estava indo contra a organização, para não ser penalizado. Hoje esse ancião coordenador começou a avaliar melhor a forma dele lidar com a filha. Hoje em dia, ele liga e pergunta à filha como ela está, além de dar ajuda de custo financeiro à sua filha. Mas isso sempre é uma forma bem discreta, para não ser penalizado pela política da religião. Esse jovem ancião, depois de perceber essa programação da religião, ele optou deixar de ser ancião. Ele diz que, em sua experiência, muita coisa eu aprendi na organização. Faço uso do que eu aprendi, algumas habilidades, mas preferi não ficar como ancião. Me machuca muito ver famílias destruídas por políticas internas de aprisionamento social que a organização causa. Eu não consigo ver minha mãe e meu pai longe de mim. Família é a base de uma sociedade. Sem a família que o Criador fez, o indivíduo está perdido. Conforme os estudos na área de psicologia, o ancião jovem diz: a pessoa desamparada da família se torna presa fácil.
além das privações que ela passa, sem ajuda emocional que só a família é capaz de dar. Essa pessoa termina sendo depressiva. E ele continua dizendo, esse jovem ancião: na minha humilde opinião, essa organização precisa melhorar essas políticas. Eu não consigo ver ninguém sem suas famílias, sem amor delas, no seu dia a dia. Bem, pessoal, essa história desse jovem é uma história real, uma história de fato. Ele optou deixar de ser ancião por causa das políticas das testemunhas de Jeová. E ele diz: eu não sou apóstata, eu não concordo com essas políticas. E é uma opinião minha e eu tenho direito, perante a lei, de dar a minha opinião conforme o artigo 5º da Constituição Federal. E não é a religião que pode me impedir, como livre-arbítrio que o Jeová me deu, de dar a minha opinião. Então esse jovem está dando a opinião dele, e essa opinião eu acho válida porque é real essa história e é um grande problema. E a religião causa esta grande problemática, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima, se o Criador nos permitir.